A gente tem falado bastante, por motivos óbvios, sobre a Operação Lava Jato, mas tem uma outra operação muito importante em andamento que apura irregularidades em fundos de pensão de estatais, a chamada Operação Greenfield. Ontem, os procuradores responsáveis pelas investigações denunciaram 26 pessoas, todas são acusadas de desviar e desfalcar montantes bilionários dos cofres dos fundos de pensão da Caixa. É o Funcef da Caixa, o Postales dos Correios e o Fundo Petros da Petrobras. A apuração mostra que mais de 1.200.000 pessoas que contribuem todos os meses com esses fundos foram vítimas de crimes. O que chamou a atenção nessa decisão de ontem, nesse pedido do Ministério Público, os procuradores, além, claro, da prisão dos 26, também se trata do valor, a reparação de mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Segundo os procuradores, esse total corresponde a 3 vezes o que teria sido desviado por esses 26 dos fundos. Deu para entender? Desviaram 1 bilhão, vão ter que pagar 3 bilhões e 100 milhões, só essas 26 pessoas. Essa é apenas uma denúncia de uma operação muito maior. A primeira fase foi em 2016, que tem revelado desvios assustadores. Fala-se que o montante total desviado é de 54 bilhões de reais. Parte desse valor já foi devolvido, algo em torno de 11 bilhões. Já houve um grande avanço, mas ainda falta muito. Como é que funcionava esse esquema de desvios dessa operação Greenfield? Nesse último caso que a gente estava falando, diretores desses fundos de pensão aplicavam milhões em um fundo de investimento chamado Multiner. Então, os trabalhadores dos Correios, da Petrobras, depositavam ali mês a mês para ter esse retorno no fundo de pensão, aí pegava essa grana, botavam nesse fundo chamado Multiner, e esse fundo já tinha uma situação financeira complicada, não tinha a menor condição de gerir esse dinheiro dos trabalhadores, e aí deu problema, óbvio. Além de, mais uma vez, a corrupção ser escancarada, os valores serem astronômicos, chamou a atenção esse pedido de ontem do Ministério Público. Imagina só, 3 bilhões de reais, mais de 3 bilhões. Quando você fala num valor desse, 3 bilhões de reais, você não tem ideia, né? Não dá pra dimensionar. Você olha a tua conta ali, tá 100 reais no vermelho, 300 no vermelho, 3 bilhões de reais. É um número absurdo. A gente está acostumado mais na Operação Lava Jato do que agora na Operação Greenfield a ver os condenados pagarem multa. Agora há pouco a gente falava inclusive sobre isso. Normalmente acontece na Lava Jato. Vai lá, cumpre um período na cadeia, principalmente aqueles que delatam. O restante da pena cumpre em outro tipo de regime, aguardam recurso e depois saem. Pagam ali uma multinha como se nada tivesse acontecido. Principalmente, insisto, nos casos de delação premiada, em que o réu, para ter sua pena reduzida, oferece informações e aí consegue algum tipo de barganha. Mas o que a gente está vendo, e esse é o ponto para mim crucial dessa história toda, é um festival de corruptos que se valem do benefício da delação premiada, nada contra a lei, tá? Nada contra a lei, mas sim como a forma com que a gente está acompanhando esses corruptos deixando a cadeia. O sujeito faz um acordo, normalmente entrega ali algum peixe mais graúdo, cumpre um tempo na prisão, menor, paga uma multa que muitas vezes é até menor do que aquele dinheiro que ele desviou, que ele roubou. Aí acontece, vai tocar sua vida, vai para sua casa, tem uma restrição ou outra de deslocamento, fica ali na sua mansão, prisão domiciliar, usa aquele endereço com a tornozeleira eletrônica, virou o adereço principal, mas esse cara que roubou não fica pobre, não sai da cadeia desesperado, por exemplo, para arrumar um emprego, Tampouco com a maioria dos egressos que deixam o sistema prisional, não consegue se reinserir na sociedade, aquela dificuldade que todo detento tem. Muito pelo contrário, esse camarada continua muito bem inserido na sociedade, os filhos seguem indo para a escola particular, a mansão continua com piscineiro, com jardineiro, com cozinheiro, enfim, todo staff tem ali um padrão, que só é possível, em muitos casos, porque o cara meteu a mão no dinheiro público, porque roubou. Então, para esses bandidos, o crime ainda está compensando, e muito, mesmo com essa restrição de circular, mesmo pagando essa eventual multa, mesmo usando depois a tornozeleira eletrônica. Nosso Simão brincava, inclusive, que a tornozeleira eletrônica é o novo braguilha aberta, Tá com o zíper aberto aí, alface no dente, Amor, esconde aí que sua tornozeleira eletrônica tá aparecendo,
Bom, essa é uma situação que poderia mudar nessa delação premiada, que é uma lei nova de 2013, mas essa punição, essa multa paga por quem rouba poderia ter sido muito maior. Para o cara sair e ter que batalhar emprego, ter que correr atrás e não ficar ainda usufruindo de tudo aquilo que foi roubado anteriormente. Eu queria falar rapidamente sobre outro assunto com vocês. É capa de todos os jornais ontem, a gente tocou nesse assunto um pouco mais na segunda-feira, que é os 30 dias, mais de 30 dias que a gente está acompanhando dessa terrível mancha de óleo que agora atinge 133 praias do Nordeste. O presidente Bolsonaro ontem, depois de 30 dias, se reuniu com ministros, integrantes das Forças Armadas para discutir o aparecimento das tais manchas de óleo no Nordeste brasileiro. O presidente disse que a origem pode ser criminosa, pode ser acidental e que o óleo não foi produzido no Brasil, nem vendido no Brasil. Resumindo, até agora só se sabe isso, que não foi produzido por aqui, mas não tem a menor ideia de quem derramou esse petróleo por lá. O ministro do Meio Ambiente, insisto, depois de 30 dias que esse petróleo está por ali, o Ricardo Salles, sobrevoou a região, sobrevoou as praias. E aí chegou a fantástica conclusão, desceu do avião e falou assim, tem uma mancha de petróleo aqui nas praias do Nordeste, como se fosse a coisa mais fantástica, a descoberta mais importante da história. Ele deu uma explicação ali, o ministro, sobre como a mancha estava se espalhando, como se estivesse descrevendo um fenômeno comum na natureza. E não é assim, né? É normal, quando acontece um vazamento, o comandante do navio alertar autoridades da região que houve o problema. É assim que poderia ter funcionado nesse caso, mas não foi assim que funcionou. E aí todas as hipóteses estão abertas, inclusive de que um naufrágio poderia ter acontecido, que não foi notificado. Enfim, não se tem a menor ideia. Semana passada, as análises mostravam que esse óleo poderia ter vindo da Venezuela, de alguma substância produzida pela Venezuela. Mas até agora, essa confirmação não foi feita. Seja como for, a gente falava um pouco sobre esse assunto ontem, né? Não faz sentido que agora, depois de 30 dias, depois desse absurdo que se viu, que está se vendo até agora em mais de 133 praias, para ser preciso, do Nordeste, não se sabe nada, absolutamente nada. O fato do combustível não ser brasileiro não diminui a responsabilidade do governo em tratar a questão. Ao contrário, só aumenta a responsabilidade. Qual é a segurança que se tem para saber quais são os navios que estão passando no nosso litoral? Tem algum controle sobre essa navegação? A Marinha tem lá os registros, consegue identificar pelo menos embarcações que passaram nessa área? Ou seja, é responsabilidade nossa, é responsabilidade do governo federal e também dos governos estaduais. Então precisa chegar a um consenso rapidamente. De onde veio esse petróleo? De onde saiu esse óleo? Justamente para ter punição. Ou será daqui a pouco que a gente vai descobrir que voltamos à época dos piratas? Né? Será que foi a culpa do capitão Jack Sparrow? Né? Daqui a pouco vai chegar aí o capitão Gancho. Seja como for, o que fica evidente nesse caso, de novo, é a completa fragilidade, a falta de segurança que infelizmente a gente acompanha na proteção ou não proteção da nossa costa brasileira. E vamos em frente.